Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu planejei um treinamento aqui, passando, na verdade, fiquei desde o começo que a gente começou a envolver, fazer esses treinamentos, eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir, o que eu poderia compartilhar aqui para poder somar, né? E o bacana de ficar para o final do mês é que muitas lideranças já passaram muita coisa, então vai afunilando, vai ficando mais difícil, né? mais desafiador, mas é mais bacana também porque nos coloca a se movimentar um pouco mais. E eu pensei em trazer um pouco da minha experiência aqui, ainda mais que eu sempre fui muito introvertido, muito tímido, então, para até mostrar, não sei se tem alguém aqui também que compartilha disso, e mostrar que dá para a gente trabalhar, dá para a gente ter muito resultado e se desenvolver muito dentro dessa empresa, mesmo sendo extremamente tímido, né? Então, eu preparei um treinamento um pouco baseado nessa minha vivência e que, de alguma forma, possa estar contribuindo com todos aqui, tá? Eu vou começar o treinamento aqui e vou pedir, tá? Fiquem à vontade para contribuírem, para opinarem, para que a gente possa agregar cada vez mais ao treinamento. Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Cafa, eu tô com você aqui no... Tá vendo, né? Beleza. Show, valeu. Bom, blitz de recrutamento. Então, vamos lá. Primeiro, timidez, o que fazer? Isso foi um dos maiores desafios para mim dentro desse modelo de negócio. Eu sempre fui aquela pessoa que, em época de colégio, época de faculdade, falava, era o primeiro a levantar a mão e falar, deixa que eu faço, vocês apresentam. Então, nunca fui muito de querer falar em público e morria de vergonha, ficava extremamente acanhado com isso e era uma coisa realmente bem desafiadora para mim. Então, quando me apresentaram esse modelo de negócio, foi uma barreira muito grande ter que fazer isso, né? Poxa, mas vou ter que apresentar plano. Só que eu fui vendo que dava, né? Que a empresa ela possibilita que você vá crescendo, vá se desenvolvendo nesse percurso e encontre pessoas incríveis, grandes lideranças que vão te ajudando a desenvolver as habilidades necessárias. Então, primeiro ponto para quem é tímido, assim como eu sou, né? Fui muito mais, é que dá para a gente fazer. Para vocês terem uma ideia, só uma historinha rápida aqui. Na época da minha graduação, quando eu fui apresentar o meu TCC, eu só não travei porque o Carlos, que era um amigo meu que ia apresentar antes de mim, travou o aplicativo dele, travou a apresentação dele e pediram para que eu apresentasse antes, para que ele pudesse resolver o problema. E daí não deu tempo de eu ficar nervoso, porque eu estava tentando controlar a minha ansiedade, falando, não, quando chegar a vez do Carlos, eu vou lá e começo a me preocupar. Como não teve a vez do Carlos, eu falo, bom, agora foi, né? Vamos embora. E eu apresentei de um jeito que na posição que eu fiquei, eu terminei. E o meu braço direito, que eu estava usando o laser point, eu não usei, porque eu percebi que na primeira clicada do laser point para apontar onde eu precisava, eu apontei para todos os lugares que eu estava tremendo, menos para onde eu precisava. Falei, não vou mais usar esse negócio, né? Travei o braço contra o peito e fiquei. E outro braço, como eu não sabia gesticular, hoje eu uso mais o braço que não sei o que, eu coloquei para trás das costas. Pior coisa que eu fiz da vida. Porque quando eu terminei meus 30 minutos de apresentação, eu não conseguia mais mexer meu braço. Ele tinha dormido, né, de ter ficado para trás. Eu tive que ali, de forma disfarçada, puxar meu braço para frente para ele começar a voltar à circulação. Então, acho que se eu conseguir hoje estar apresentando planos, opens, né? Hoje a gente está com saudade das opens, então eu falo que é possível para todo mundo. E eu só fui me dar conta disso por conta de um prospecto que eu abordei há um tempo atrás, que ele me falou isso. Ele chegou, Moa, cara, eu gostei do projeto, achei muito interessante, mas não é para mim, porque eu sou um cara extremamente tímido, eu escolhi até fazer a TI para não
precisar ter contato com outras pessoas, eu fico na minha salinha fechada, então acho que não é para mim. Isso me fez refletir muito. Falei, caramba, né? Eu também pensava desse jeito. E então foi uma coisa que me colocou um ponto ali bem interessante de falar, cara, como eu me desenvolvi nesse processo, né, de eu poder estar falando hoje com vocês todos aqui. Bom, e outro ponto, o form, né? Então, muita gente passa nos treinamentos, e eu recebi esse treinamento também no começo, de falar, poxa, como é que eu esquento um contato? Ah, faz o form, né? Então, para quem não sabe, ainda não está familiarizado com essa sigla, hoje eu acrescentei um P, que é o de pandemia, né? Mais um assunto extremamente útil para a gente tá puxando assunto, mas o F de família, O de ocupação, R de recreação, as férias, né? Um momento de lazer da pessoa, e depois o M de mandar a mensagem, o que eu quero com ela, né? Falando disso tudo. E para quem é tímido, fala, pô, eu vou falar o que da família? Eu vou falar o que da ocupação, né? Então, isso foi um ponto que eu fui me desenvolvendo ao longo desse percurso, que eu aprendi a conversar com as pessoas. Então, antes eu era aquele tipo de pessoa que a pessoa perguntava e eu respondia curto e grosso, só o que ela precisava ouvir e tchau. Pronto, ficava naquele minuto de silêncio de novo. E agora não, agora eu consigo estar destrinchando o assunto. E uma das formas que eu aprendi a trabalhar foi criar a conversa com canais abertos de comunicação, né? Ou seja, fazer perguntas abertas para a pessoa, evitar com que ela responda simplesmente um sim ou não, ou é isso. Então, isso foi bem bacana, porque não só me transformou e me ajudou no processo de convite dentro da Juness, como para a minha área profissional também. Então, antigamente, por exemplo, né, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, e antigamente a pessoa chegava e eu, tá doendo aonde? E daí a pessoa era objetiva, porque minha pergunta era objetiva. Ela fala, tá doendo aqui, e ponto final. Então, hoje, eu mudei a pergunta. Falei, como que eu posso te ajudar? Né? Isso mudou radicalmente. É uma pergunta tão simples, mas me ajudou de uma maneira tão grande, principalmente nesse lado da minha graduação, que hoje a pessoa discorre, ela fala. Às vezes ela ocupa 30 minutos da sessão só falando dos problemas, o que ela sente, o que ela deixa de sentir. Isso me dá uma vantagem muito grande de conseguir descobrir realmente a causa do problema, que às vezes não é o problema não é onde ela está sentindo a dor, mas algum outro processo que ela tem junto que gera aquela dor. Então, isso me fez refletir muito dentro do nosso modelo de convite em deixar perguntas abertas quando a gente quer, não em fechamento, tá? Um fechamento é um outro processo, mas quando a gente quer descobrir a dor da pessoa, de deixá-la falar. Então, fazer perguntas mais abertas. E aí, como é que está a sua família? Está tudo bem? O pai, a mãe? Abrir, né, opções para que ela possa discorrer mais, para que você possa ter cada vez mais informações. E óbvio, né, gente? A gente está aqui cada vez mais eu entendo o que é um marketing de relacionamento, né? Que a gente está parando de falar marketing de rede, marketing multinível, não que seja errado, mas porque realmente nosso objetivo aqui é relacionar com as pessoas e poder entendê-las. Então, fazer essas perguntas é você também não só pensar na questão do trabalho, mas você poder realmente entender a pessoa e o que você realmente pode oferecer para ela de solução. Né? E às vezes a solução para ela pode ser até não ser nesse momento a Juness, mas poxa, ela vai te lembrar de você que você está ajudando com uma palavra amiga ou com alguma outra sugestão, que com certeza vai te deixar como uma porta aberta para que no futuro você possa voltar a falar de Juness com ela. Né? Então, são alguns pontos que eu acho importante e são detalhes tão pequenos mas fazem uma diferença muito grande. E agora, um dos pontos que mais eu tenho utilizado com meus contatos quentes e mornos é pandemia. Né? Então, isso está sendo ainda mais, não sei como é que está a cidade de vocês, espero que esteja tudo bem, esteja mais controlado, mas hoje a minha cidade aqui em Maringá, ela entrou em lockdown. Né? Então, teremos uma semana de lockdown aqui na nossa cidade e região. Então, isso faz reforçar ainda mais o motivo
né? E a bênção que eu tenho de estar trabalhando com essa empresa, né? De mesmo estar em casa, a gente poder fazer negócio. Tanto que terminando esse treinamento, eu já vou fazer uma entrega de produto. Então, saber que, poxa, estamos no lockdown, minha clínica vai estar fechada, mas a gente vai estar aqui operando e podendo ainda remunerar, né? Então, quantas vidas, quantas famílias a gente não pode ajudar com isso? E a fórmula mágica do convite, né? Eu sempre entrei em todos os treinamentos da Juness esperando uma fórmula mágica. Falei, nossa, o cara vai falar agora o jeito perfeito de convidar uma pessoa. E eu descobri nesses anos de desenvolvimento que não existe a fórmula mágica, né? Não existe aquela pergunta que vai fazer a pessoa querer se cadastrar ou querer ouvir seu plano. Mas, para cada treinamento que a gente assiste, existe técnicas que são passadas por lideranças, fórmulas ali que deram certo em questão de como abordar uma pessoa e que vão desenvolver as suas habilidades para que você seja cada vez melhor aqui dentro, né? E um ponto extremamente importante, tá? Isso fez total sentido para mim, principalmente depois de um evento. Eu não lembro agora se foi um lead, uma expo, quem souber depois pode me falar, que foi o Fabiano Boa. Barcelos que passou. Pode falar, cara. Não, já deu certinho aqui, porque estava com alguns áudios, o pessoal estava com o áudio aberto, e aí você falava e estava fazendo ruído. Beleza. Então, Se depois conseguiu. se quiser me passar o co-host, eu vou te ajudando aqui na hora de Legal. fechar algum áudio. Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Acho que foi. Beleza, valeu, Cafa. E um dos pontos que eu assisti um dos eventos, né, um Expo ou Lead, agora eu não lembro, na época do presencial, que me marcou muito e mudou muito o meu game, foi um marco ali para mim, foi 30 segundos de do Fabiano Barcelos falando, né? Quando ele falou, tem até um vídeo gravado dele, isso aí eu gravo e deixo ali favoritado para eu lembrar sempre, que ele falava que cada prospecto ele deve ser visto, né, como um ser humano, e a parte que ele falou que a gente não pode negligenciar uma vida que precisa dessa oportunidade de negócio, né? Então isso me fez querer falar com todo mundo, né? Falou, poxa, eu não sei como que está a vida do fulano, do ciclano, então por que não convidar? Às vezes está no momento dele, às vezes eu posso realmente modificar e ajudar ele, e no futuro ele poder me ajudar com isso, ele ser ajudado com isso, né? Então, a gente poder ver a pessoa realmente como ser humano e não apenas como um número de fazer a gente crescer, de fazer a gente subir um nível, alguma coisa nesse sentido, porque isso vai ser consequência de um trabalho humanizado que a gente fizer. Então, alguns pontos de um convite matador. Então, humanize o processo, né? Então, faça com que você seja realmente não uma máquina de querer cadastrar todo mundo, tenha número, sim, né? Tenha intensidade, mas seja um ser humano falando com outro ser humano. E um ponto, né, extremamente simples, mas que abre muitas portas, é o sorriso, né? Sorria sempre, né? Então, quem nunca deu um sorriso para o outro ou recebeu um sorriso e automaticamente devolveu isso, né? Então, é uma coisa que abre portas, né? Um outro ponto, olhar nos olhos, tá? Existe uma técnica, isso daqui são técnicas de rapport, onde a gente consegue se conectar melhor com cada pessoa, tá? Então, olhar nos olhos e até tentar descobrir, né? Gravar ali, poxa, qual que é a cor dos olhos da pessoa que eu estou conversando, né? Isso puxa um nível de atenção e faz com que a pessoa fale, poxa, a pessoa está realmente conversando comigo, né? Não é aquela pessoa, já, não sei se já tiveram a experiência, a péssima experiência de você conversar com alguém e ela tá mexendo no celular, olhando para o lado, prestando atenção num barulho que aconteceu do outro lado, né? Então você realmente está focado no que a pessoa está te falando. Então o olhar nos olhos faz toda a diferença. Seja um camaleão. O que é ser um camaleão? É você começar a fazer um trabalho de
se conectar com a pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma fala um pouco mais calma, mais tranquila, se conecta com ela, fala um pouco mais calmo, fala um pouco mais tranquilo. Se ela é um pouco mais enérgica, sobe um pouquinho o tom, né? Seja também a mesma energia dela. Se ela gesticula muito, se ela gesticula pouco, vai tentando imitar, porque isso traz ela para um ambiente de conforto. E depois você pode trazer ela para sua energia, sim, tá? Mas o ponto inicial de você se conectar com ela faz toda a diferença num momento de convite, tá? E como eu já tinha falado atrás, né, perguntas que abram o canal de comunicação e não seja uma resposta binária, né? O que é uma resposta binária? Sim ou não, né? Então, é fazer com que as pessoas realmente possam discorrer, possam falar ali, se precisar, meia hora sobre um simples ponto que você colocou na mesa, né? Então, isso faz com que ela se sinta mais à vontade. E outra, é o ponto importante, é onde a gente quer chegar, descobrir uma dor dela, né? Então, às vezes, nessa permissão de você deixar a pessoa falar, de você estar interessado no que ela fala, ela solta a dor. E daí o seu convite realmente vai ser matador, né? Imagina a pessoa te reclamar de uma coisa e você ter algo para oferecer para aquele problema dela, né? E seja curioso sobre o assunto do seu prospecto, né? Então, se ele começou a falar uma coisa, pergunte mais coisas sobre aquilo, né? Então, seja verdadeiramente curioso para que você possa mostrar para ele que, tá, me fala mais sobre isso, mas o que aconteceu, como é que foi, né? Para que a pessoa se sinta cada vez mais confortável em te falar, porque nem sempre as pessoas, e eu falo isso por mim, tá? Conseguem se abrir para outras, né? Principalmente pessoas mais tímidas têm uma dificuldade extremamente grande de falar um problema. Por quê? A gente acha que às vezes, né? Eu falo isso muito por mim, que você contar uma dor, alguma coisa, é você mostrar uma fraqueza sua, né? E você poder se mostrar que você está ali solícito a ela, faz com que a pessoa se abra cada vez mais. Estar presente o tempo todo na reunião, isso faz uma diferença muito grande também, tá? Então, é importante você estar ali mostrando para ela que você está atenta a ela. Se você, de repente, tem dificuldade em se manter, né, focado, né, às vezes um distúrbio de atenção, alguma coisa assim, começa a pensar, né, em analisar alguns pontos da pessoa, né, como os olhos, a cor dos olhos, ou sente o ambiente, né? Tipo, será que eu tô com meus pés no chão agora? Poxa, deixa eu tocar, né, no chão, deixa eu sentir o chão. Isso te faz se conectar com o momento presente e não dar uma divagada e pensar em outros problemas. Ou a pessoa está falando um problema dela, você perdeu sua atenção e era um momento que você tinha que estar atento, você está pensando, poxa, como é que eu vou convidar? Como é que eu vou convidar? E você perde o gancho perfeito para poder fazer o convite, né? Então, estar presente é importante por isso. E outra coisa, não existe uma palavra mais bonita do que ouvir o próprio nome, né? Então, utilizar, e não só uma vez na hora de chamar a pessoa, mas utilizar o nome dela várias e várias vezes durante a conversa, né? Isso faz com que a pessoa se sinta cada vez mais próxima de você, né? Então, alguns pontos que eu fui percebendo ao longo, né, dos treinamentos, ao longo das conversas com as lideranças, ao longo, né, dos estudos, que foram modificando o meu sistema de convite, né? Isso fez uma diferença muito grande. Pessoal, eu estou vendo que está piscando aqui o chat, eu acho que não consigo abrir o chat, mas se tiver alguma pergunta, podem abrir aí, tá? Fica tranquilo que eu estou vendo aqui, qualquer coisinha eu dou uma filtrada e te falo, amor. Show, valeu, Cafa, obrigado. Bom, e agora, como entender o seu prospecto? Esse daqui, pessoal, os próximos minutos agora, que é a parte do treinamento em si, tá? Eu vou falar de um dos últimos livros que eu li que fez uma diferença muito grande dentro do meu processo de se conectar às pessoas e com isso conseguir descobrir a dor dela, tá? Para quem ainda não leu, eu recomendo fortemente que leiam. Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? É um livro muito bacana de você poder entender e fazer um rapport com a pessoa. Então, ele coloca nesse livro a seguinte frase: pessoas diferentes decidem experimentar o mundo por sentidos diferentes. Se nós queremos convencê-los, temos que descobrir quais sentidos sobressaem para cada um deles, né?
Então, cada pessoa realmente, eu fui percebendo isso, tem um ponto de sensorial mais forte e que sobressai as outras, né? Então, tem pessoas que são mais visuais, então são pessoas que elas precisam visualizar a coisa. Então, quando você vai fazer um convite, seja mais visual com ela, faça ela visualizar. Por exemplo, vou fazer o convite e ela precisa de mais liberdade de tempo. Então, faz ela imaginar, olha, pensa em você agora, né? Ao invés de estar aí no escritório, se matando para trabalhar, tendo que acordar cedo, você poder estar acordando numa praia paradisíaca, ouvindo, né, o som do mar, vendo aquela gaivota passando, aquele sol brilhando. Então, faz ela criar uma imagem, né, para que ela possa se visualizar em determinadas situações, né? Então, isso faz com que ela se conecte melhor e entenda melhor o que você quer passar para ela. Pessoas auditivas, né, então são pessoas que ouvem mais, né? Então, também puxem para isso, né? Então, pensa, né? Vamos supor que seja uma pessoa que ela goste mais da interação. Normalmente, pessoas auditivas gostam mais de eventos, gostam mais do fervo, né? Então, olha, pensa que daqui a pouco a gente vai voltar a ter os eventos presenciais. Imagina você ali podendo ouvir aquele líder que você gosta tanto, de pertinho, poder ouvir, às vezes, um insight que pode fazer diferença para o seu jogo. Tá ali, imagina você ali no meio da Junesa Arena, com 18 mil pessoas vibrando, né? Então, assim, faz com que ela possa tentar ouvir aquilo que ela quer, né? E pessoas sinestésicas, pessoas que gostam do contato, né? Eu, apesar de ser tímido, eu descobri que eu sempre fui muito sinestésico. Acho que até por isso eu fui para o lado da fisioterapia. Então, é só aquele tipo de pessoa que gosta de tocar na outra, né? Gosta de ter o contato, o toque. E eu senti muito o baque da pandemia por conta disso. Então, eu tive que me adaptar, mas pessoas sinestésicas são aquelas que você vai precisar mostrar, sentir fazer ela sentir o tato, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na viagem de novo ali. Fala, poxa, pensa você entrando ali naquele mar do Caribe. Poxa, a próxima viagem vai ser, sei lá, vamos pensar em Bahamas de novo, que foi minha primeira viagem, que eu não esqueço nunca, um lugar, né? Pô, não tem nem o que falar de lá. Mas pensa naquela água cristalina, aquela água morna tocando o seu corpo, você podendo se banhar e você ali confraternizando com todo mundo. Você vai lá, poxa, all inclusive, você vai lá, pega uma cervejinha geladinha, trincando, sabe? Então, criar essa sensação para a pessoa. Então, isso facilita muito esse processo de a pessoa começar a te entender. Tá? Isso é um processo para facilitar o entendimento, que é muito diferente, por exemplo, de eu não saber, né? E falar do meu. Por exemplo, eu sou sinestésico, eu vou falar, por exemplo, com o Cafa, que é visual, e eu falo só de coisas que são mais palpáveis para mim. E ele não consegue visualizar isso. Então, a chance dele se conectar e falar, poxa, isso pode ser para mim, é um pouco menor. Então, agora, se ele começar a visualizar, poxa, eu acho que, pô, eu gostei disso, né? Então, acho que isso pode ser para mim também, né? Então, como que você vai descobrir qual que é o sentido maior da pessoa? Prestando atenção através de perguntas abertas do Form, né? Quando você vai perguntar da família, da ocupação, da recreação dele, até o processo da pandemia, como ele está se sentindo, como ele está passando, a forma que ele falar, ele vai entregar para vocês se ele é mais uma pessoa visual, se ele é mais uma pessoa auditiva ou sinestésica. Então, realmente, você prestar atenção na forma que ele fala, né, vai te entregar, e daí você começa a trabalhar um pouco em cima disso. E daí, como que você vai fazer um trabalho de prospecção em si? Tá? São basicamente, tá, 4 personalidades que uma pessoa ela pode se desenvolver. Lógico que ela pode ter um pouco de todos, mas normalmente tem um que ela sobressai. Tá? Então, isso daqui também fez bastante diferença na minha forma de convite. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, nós temos aqui o perfil analisador. Então, são as pessoas que elas gostam mais de detalhes e é um pensador mais crítico. Né? Um pensador, ele é
um solucionador de problemas com uma forte motivação para concluir uma tarefa. Para você conseguir se conectar com ele, preste atenção nos detalhes, seja mais organizado e mantenha-se focado nos fatos. Então, pensa que assim, você vai convidar alguém que tem um pouco mais de um perfil analisador, você vai falar mais de números, mais de metas com elas, é o que mais ela gosta, né? Então, isso vai fazer uma diferença para que ela fale, poxa, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Pô, se tem números, é isso, né? Então, faz uma diferença muito grande. Eu vou passar pelos 4 e depois vou dar alguns exemplos, tá? A pessoa que é mais indutora, ela já é uma pessoa que tem características mais extrovertidas e otimista, né? E por entreter bem, ele é um comunicador persuasivo, que é o tipo de pessoa que mais gente quer dentro do negócio, né? E aí que às vezes está um pulo do gato, que às vezes a gente fica procurando essas pessoas ou conversando de uma forma que estimule esse tipo de pessoa, e se a pessoa não for, ela fala, poxa, não é para mim, né? Então, ela anseia por mais apreciação, e para que vocês possam se conectar com ela, ela gosta mais de atenção, né? Ela gosta que interaja com mais entusiasmo e ela aprecia muito a espontaneidade, né? Então, é uma pessoa que ela gosta de que trabalhe um pouco mais o ego dela, né? Que fale bem dela, que puxe a energia dela. Então, se a gente começar a se conectar com pessoas assim, a gente vai conseguir trazer ela para o negócio. Uma pessoa mais controladora, ele já é uma pessoa que é mais competidora, né? Ela é uma pessoa mais orientada por resultados, direto e autoconfiante. Ele é impulsionado por um desejo primordial de completar o trabalho. Então, só disso daqui a gente já pensa em pessoas que gostam das metas que a Junesis impõe, né? Que impõe não, que ela coloca para a gente, por exemplo, uma meta de viagem, ou vamos pensar agora que está terminando o Rush to Ruby. Então, são pessoas que vão amar esse tipo de desafio, né? Então, é uma pessoa que você, quando vai prospectar, você vai falar disso, vai falar, olha, a empresa semestralmente coloca uma meta que você pode estar ali se qualificando para uma viagem e tudo. Então, sim, metas, né? Resultado, é o que ela quer ouvir, é o que ela precisa para que ela possa se empolgar em querer fazer um trabalho. E uma pessoa sonhadora, é aquela pessoa visionária, né? Que ela encontra opções, ideias no ar e dá foco a elas, né? Então, fazer a pessoa sonhar com aquilo que ela deseja, né? E as pessoas sonhadoras, elas não desistem fácil, né? Ou seja, aquelas pessoas que tentam, retentam e estão ali na luta ainda. Pode cair uma vez, mas ela vai tentar de novo. Então, pessoas assim, você tem que deixar um espaço para que elas possam sonhar e respeitar o seu espaço pessoal, né? Então, aquela pessoa que, não, eu vou bater diamante, que não sei o quê. Por mais que você saiba que você precisa, né, trabalhar a expectativa dela, se você podar demais ela, às vezes você pode perder os prospectos. Então, deixa ela sonhar. Isso facilita o processo, pelo menos, para ela começar a entender. E o bacana do nosso negócio é justamente isso, que a gente pode estar aprendendo a fazer o negócio enquanto a gente está se desenvolvendo, né? Então, você não precisa saber tudo. Então, são 4 personalidades que me ajudaram bastante na hora de montar um convite para elas. Então, por exemplo, né, agora dar um exemplo. Vamos supor que eu seja uma pessoa sonhadora e eu vou conversar com uma pessoa analisadora, né? Então, o que normalmente a gente faz? Se eu sou sonhador, eu vou falar como um sonhador, né? Então, eu vou chegar para a pessoa e falar, poxa, vamos lá, a gente vai bater diamante aqui. Pô, imagina a gente podendo viajar o mundo todo, que não sei o quê, liberdade financeira, geográfica. Só que se a pessoa for analisadora, ela é mais pé no chão, né? Fala, mas daqui não dá. Não, imagina, se eu tiro hoje R$ 2.500 por mês, tá louco que eu vou conseguir em algum momento fazer 50 mil, 100 mil por mês. É impossível, né? Porque a pessoa é crítica, ela precisa de dados, né? Então, para essa pessoa, você vai ser mais um perfil analisador, você vai passar esses números para que ela possa ver que sim, é possível você chegar lá, passando por determinadas etapas. Então, essas etapas vão ajudar ela a construir o negócio. E eu errei muito, né? Eu prospectei, e é bacana porque a gente pode reprospectar a pessoa depois, né? Então, a gente nunca perde um contato,
que eu prospectei uma pessoa que depois que eu li esse livro, eu falei, nossa, era uma pessoa analisadora e ela me deu todos os sinais possíveis, estava escrito, estampado, e eu estava na minha, né? Então, era uma pessoa, tá, mas eu entendi, eu gostei do modelo de negócio, mas como que eu faço? E eu, né, naquele jeito, né, ainda assim, muita experiência e mais sonhadora, falei, não se preocupa com isso não, a gente vai fazendo, você vai aprendendo no caminho, que não sei o quê. E a pessoa deu aquele banho de água fria porque ela queria um caminho, ela queria etapa por etapa, né? Se eu tivesse dado simplesmente a trilha ao black para ela poder ver que existia um caminho, talvez ela tivesse cadastrado naquele momento, né? Então, a gente poder respirar fundo, segurar um pouco a ansiedade de já querer prospectar logo de cara. Lógico que assim, a gente não está falando em momento de maratona, né? Que daí a gente tem que ser mais intenso, mais números. Mas se você tiver essa possibilidade de gastar um pouquinho mais de tempo para poder entender a pessoa, né? O seu convite acaba sendo mais forte, né? Tem uma coesão melhor com ela. E agora falando um pouquinho, né, de algumas abordagens diretas, indiretas, super indiretas, só para a gente passar alguns pontos também para quem ainda não desenvolveu isso, tá? Ainda não pegou direito isso. Os convites diretos, uma vez, na época ainda dos eventos, né? Parece tanto tempo já dos eventos presenciais, a gente teve um treinamento do Caio aqui em Maringá, que foi bem bacana, porém na hora eu não entendi. Eu fui entender de pouco tempo para cá. E ao invés dele dar um treinamento, na verdade foi um treinamento, mas ele não direcionou, ele falou, não, vamos fazer perguntas e respostas aqui. E uma das pessoas perguntou, Caio, como é que você faz o seu convite? E ele chegou e falou, olha, eu só convido a pessoa quando eu sei 2 pontos dela, né? Se eu sei uma habilidade dela, ou se eu sei uma dor dela. E a dor é muito mais forte que a habilidade. E eu fiquei pensando, falei, poxa, então eu só posso convidar quando souber isso, né? E não, eu fiquei só que com essa ideia de que a pessoa precisa me falar isso, né? E a gente tem toda essa ferramenta de conexão com a pessoa, de rapport, que possa fazer com que ela solte isso para a gente, né? E depois que eu fui entender isso, que existe toda uma técnica, uma ferramenta que a gente pode ir conversando com ela, simplesmente o quê? Querendo ouvi-la, né? E ela vai soltar a dor. Então, para abordagens mais diretas, a forma melhor para a gente conseguir convidar uma pessoa e ela querer verdadeiramente ouvir a gente, tá? É você convidar ela por uma habilidade ou por uma solução à dor que ela tem, né? Diferente de um convite direto que é dentro de um padrão que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu posso convidar qualquer pessoa aqui chutando uma necessidade dela. A chance dela querer me ouvir ou não é de 50%. Né? Só que se eu falo exatamente o que ela precisa ouvir, né, ou eu inflo, né, um pouco o ego dela em relação à habilidade dela, eu aumento esse percentual. Né? Então, isso é ótimo para os nossos contatos quentes e mornos, que a gente pode descobrir esse ponto, né? esses dois pontos. E se você descobrir os dois, dê preferência à dor. Né? A dor é muito mais forte do que a habilidade da pessoa. Uma abordagem indireta. Então, é mais quando a gente pede por uma ajuda ou uma orientação. Né? Então, é ótimo para quando a gente ainda não sabe muito bem uma habilidade ou uma dor do prospecto. Né? Eu já usei muito isso, né, onde eu ainda não tinha um nível de intimidade com a pessoa para conseguir, ou já tentei, ela é uma pessoa mais fechada, não soltava nenhum desses pontos, eu pedi uma ajuda ou uma orientação. Né? Recentemente fui fazer uma online e alguns contatos que eu não conseguia descobrir, mas naquela coisa de falar, vou encher essa sala, né? Eu liguei para algumas pessoas e falei, olha, vou fazer uma apresentação online, eu não sei se você sabe, trabalho com a Juness, né? Abro o jogo porque eu estou pedindo uma ajuda para ela, e só que eu tenho alguns pontos ainda para dar uma trabalhada, e eu queria muito que, se você pudesse me ouvir,
né? E anotar alguns pontos para que eu possa melhorar numa próxima ia me ajudar muito no meu desenvolvimento. Você pode? Né? E a pessoa, né, de coração aberto, ia lá. E o bacana é que muita gente ainda não conhecia, falou, poxa, bacana, eu acho que eu estou enxergando isso para mim também. Né? Então, às vezes é uma forma de convite muito boa também, que você chama ela sem o compromisso de querer cadastrá-la, e numa dessa você consegue tocar o coração dela e ela poder enxergar que aquilo pode ser bom para ela também. Tá? E uma abordagem super indireta. Sinceramente, agora abrindo todo o meu coração para vocês, eu uso muito isso quando eu ainda tenho um pouco de receio de convidar algumas pessoas que têm, às vezes, um nível de sucesso, né, maior do que o meu. Então, eu uso muito a abordagem indireta com eles, que me deixa mais leve, né? Que é pedir por uma indicação, né? E daí, normalmente, a pessoa pergunta, né? Fala, poxa, legal, não, posso te indicar, mas posso te indicar no quê, né? Do que é? Me fala mais, né, sobre o que você precisa para eu poder te indicar melhor. E daí eu chamo ele para um plano, para que ele possa entender o meu modelo de negócio e ele possa me fazer indicação. Então, isso já me rendeu também alguns cadastros por conta disso. E foi uma forma que eu me senti mais leve realmente para poder fazer um trabalho de prospecção dela, mesmo que ela tenha, às vezes, um patamar, né, de desenvolvimento ou financeiro, ou o que for maior do que o meu. Então, uma dica para quem ainda tem um pouco desse receio de convidar outras pessoas, embora a gente não precise disso, tá? Mas quem ainda tiver, assim como eu, pode estar usando muita abordagem super indireta para isso. Tá. E antes da gente entrar em prática e daí ver se tem alguma pergunta, tá? Eu ontem, olhando alguns stories, encontrei o stories que estava no stories da Carol Carvalho e vi essa postagem do Flávio Augusto, né? Que perguntava para ele, meu receio de ser insistente e inconveniente me trava em vender, né? Que prospecção também não deixa de ser uma venda de negócio. E aquilo bateu forte em mim, né? A resposta dele. Tenha receio de fracassar, de ser um a mais na multidão e de não realizar os seus projetos. Não há nada mais inconveniente do que isso. Isso daí eu vou deixar no meu computador para me lembrar toda vez que eu ficar com receio de convidar alguém. Então, isso pode ajudar bastante, né? Mais alguém por aí. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Joia. Bom, pessoal, acho que eu não vou conseguir acompanhar todo o chat aqui, mas se alguém quiser abrir e compartilhar antes da gente começar efetivamente, olha, calculei 40 minutos e eu fui preciso, hein? Acho que eu estou sendo mais perfil analítico agora. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa para a gente poder tá começando nossa Blitz. Moa, pediram depois se você pode colocar depois em PDF aí esse treinamento, porque como teve bastante dicas, né, eu acho super importante essa questão do perfil das pessoas para abordagem, e gosto muito da gente entender qual tipo de convite a gente usar com qual pessoa também. E ali você explicou com detalhes, se depois puder duplicar o PDF, acho que é bem legal aí para todo mundo. Ou não, com certeza. Parabéns. Parabéns. Top, eu anotei bastante coisa, hein? Ó, tem bastante coisa. Show, valeu. Já ficou alguma pergunta ali no chat, Cafa? Você que estava... Não. Ali o pessoal só colocou todo mundo o @ do Instagram, só para todo mundo se seguir. Show. Show, gente. Bom, se alguém quiser compartilhar, agregar alguma coisa, senão vamos colocar a mão na massa. Pode falar. Peraí. Eu saio de um lado e entrar no outro. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, primeiro, Moa, puta treinamento, viu, cara? Gratidão. Olha, você trouxe algumas coisas, Eu tive muitos insights.
porque você trouxe a sua dificuldade e como você foi ultrapassando. E me fez pensar o quanto a gente, ao convidar uma pessoa, a gente não leva em conta isso. A gente, Silene, vou falar por mim. E começou assim, eu comecei a pensar em várias coisas em relação, não só ao convite, mas em relação a todo o processo, né? E foi muito top, e o seu cuidado em como é que você ultrapassa isso, como é que você for ultrapassar? Buscando conhecimento. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. E aí você foi pelas leituras, enfim, você foi trazendo e você trouxe aqui isso para a gente, evidenciando com muita clareza que todas as pessoas que aqui estão têm que identificar a sua dificuldade e têm que correr atrás. E não ficar correndo atrás da gente para a gente dar a solução. Perfeito. É isso que eu sinto. Ai, Silene, né, como patrocinador ou como líder, as pessoas são muito acomodadas, cara. Elas querem a mágica do upline que resolva o problema dela. Não existe. Eu tenho um problema, eu vou resolver o meu problema. Eu tenho limitações, eu vou atrás das... Eu tenho que identificar essas limitações. Porque daí a genese é para todo mundo. Então, se eu sei então, eu estou falando isso porque a gente está em fase de intensa prospecção e eu vejo eu tenho prospectado, e o que a gente vê? As limitações das pessoas. E as pessoas enxergam na genese uma ferramenta. Mas o que a gente tem que entender é que essas limitações elas têm que ultrapassar para poder ter sucesso, porque senão... Então, e o que eu observei foi que você identificou e falou, eu quero isso para mim, mas eu tenho que fazer por mim. O problema é meu, eu é que tenho que resolver. Então, você trouxe isso com muita clareza, você trouxe com muita clareza que para eu identificar isso, eu também tenho que estudar no outro, essa identificação no outro, o que é que eu identifico de características e de limitações e de limites no outro, que vão me ajudar a ajudá-lo, não é a convidar. É isso que eu também entendi. Como é que eu ajudo essa pessoa a enxergar o que eu enxergo? Mas eu só consigo fazer isso se eu conseguir entender, ou não é nem entender, se eu conseguir apreender características dele. Perfeito. Então, foi muito, muito top, e essa é a minha observação. Você enriqueceu profundamente para mim, profundamente, a técnica do convite, porque a técnica, os elementos que tem, ok, todo mundo está careca de saber, mas por que a gente não avança? Aí você trouxe o porquê que a gente não avança. Sensacional. Parabéns, super parabéns. Eu estou assim... ainda bem, eu fui ver se estava sendo gravada, falei, graças a Deus que está sendo gravado. Né? Ok. E aí, uma outra coisa que aí eu quero perguntar para você, que você falou. Então, você tem que identificar as características da pessoa para ver qual é o caminho. Como é que a gente identifica? Como é que você aprendeu a identificar? Você foi lá no livro, você ficou lendo, entendendo, e daí... Aí, então, porque ficou faltando. Eu falei, porra, como é que eu vou identificar esse cara? Se ele é analítico, se ele é sonhador, se ele é isso. Quais são os pontos que você usa para fazer essa identificação? Tá, legal. Boa, Silene. Primeiro, gratidão aí pelas palavras. Bom, a forma que hoje eu estou utilizando, que tem dado melhor resultado, é justamente o form, né? Que é a coisa mais, assim, parece boba, mas o fato de eu permitir que a pessoa fale mais sobre qualquer um dos assuntos, né, dela. Porque na forma dela falar,
Mas é isso que eu quero saber. O que é que no Forme te faz identificar que ela tem mais essa característica ou aquela? Tá. Na verdade, assim, na verdade, não vai ter uma pergunta específica, né, que faça ela soltar isso ou não, mas ela vai começar a... Deixa eu ver como que eu coloco essa palavra. Demonstrar para qual lado ela tem um perfil maior. Vamos supor, mas e aí, como é que está o trabalho? Está tudo certo? Está conseguindo trabalhar de casa? Estão conseguindo, sei lá, prosperar no trabalho, né? Como é que está? Normalmente, na forma que ela vai falando, nossa, agora, vamos supor que, né, a gente está prospectando alguém da Junés mesmo. Nossa, a gente está com uma viagem incrível para bater agora, a gente tem uma meta para cumprir, e essa meta eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Ou seja, se ela está me dando detalhes das metas dela, possivelmente uma pessoa mais analítica, né? Ela, analisadora. Ah, não, nossa, eu já estou vendo aqui que, olha, se eu continuar nesse ritmo de trabalho, daqui a pouco eu vou poder me aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Poxa, ela é mais visionária, ela é uma pessoa mais sonhadora, né? Então, a forma que eu deixo com que ela vá se expressando, é por isso que é importante a gente não fazer perguntas, né, chamadas binárias, né, sim ou não, deixar ela discorrer, facilita com que ela se solte. E nesse se soltar, normalmente ela vai direcionando a gente a entender um pouco melhor se ela é mais um perfil. Normalmente mistura um pouco, tá? Mas normalmente ela bate mais na tecla de um perfil específico. E daí isso faz com que a gente fale, opa, ela tem assim, uma porcentagem maior desse perfil X. E daí a gente começa a trabalhar os nossos convites também um pouco mais voltado para ali, que é onde ela vai receber de braços abertos, né? Coração aberto. Não sei se ficou um pouco mais claro. Ótimo. Obrigada. Parabéns mais uma vez, Noah. Obrigado. Você me ouve aí? Ouço. Fala, Augusta. Então, que eu achei que vale a pena comentar uma coisa aqui, dentro da pergunta da Silene, que eu acho que como você falou, assim, a linguagem que a pessoa usa, né, e à medida que a gente deixa ela falar, né, a gente vai estar ali, né, que nem você está espreitando alguma coisa, né, você está ali, a pessoa está falando e você vai captando esses sinais, né, como você disse, a linguagem que ela usa, de repente ela vai por um caminho entre as 1000 coisas que, no exemplo que você falou da Juness, entre as 1000 coisas que a pessoa pode falar da Juness, ela vai resolver falar das metas. Isso é um indicativo, talvez, de uma preferência. Ela vai preferir falar da perspectiva e do sonho e do que ela já imagina para o futuro dela, né? Ou ela vai preferir falar que é uma empresa de $1 bilhão, vai discorrer os números. Então, isso pode indicar que ela seja mais analítica, né? Aliás, eu esqueci o nome do outro que é mais dos números. Eu acho que é meio por aí, né? Assim, a gente deixando a pessoa falar, a gente vai ficar ali atento e falar assim, bom, que caminho que ela está indo, né? Para que caminho que ela está indo? E aí é óbvio que cada pessoa não é uma coisa só, né? Todo mundo tem sonho, todo mundo tem racionalidade, né? Mas tem uma preferência, né? A pessoa vai mais pela emoção, ela vai mais pela razão. Eu acho que é meio por aí, assim, ajudando, complementando talvez a resposta. Legal, não, mas é bem isso mesmo que eu fui percebendo, sabe? E foi um ponto que eu comecei a buscar por conta de justamente, às vezes, fazer um convite e aquela coisa, né, de você querer achar o convite perfeito, né, de falar assim, achei a fórmula mágica, eu vou usar com todo mundo e vai dar certo com todo mundo. E daí, nisso, eu via que para algumas pessoas, nossa, a pessoa nem questionava, não, bora, vamos sentar, vamos conversar. E tinha pessoas que, não sei, dava desculpas e tudo mais. Eu falei, poxa, mas por quê? Né? Se para um foi perfeito, por que para o outro? E daí eu comecei a ver que, às vezes, eu falava de um mesmo padrão, que era o padrão que normalmente é o que a gente mais tem. Né? Então, a forma que a gente convida é o que nos bate mais forte. Né? Então, se você é uma pessoa que convida falando mais de números, né? Não, porque é uma empresa de $1 bilhão, que não sei o que ela bateu isso em 6 anos. Possivelmente você seja uma pessoa mais analítica ali, ou controladora, né? Então, nem todo mundo é esse perfil. Por isso que, assim, e olha que uma coisa que daí foi me cair a ficha.
como realmente a Junés é para todo mundo, né? Se eu precisar falar de números, eu tenho, né, material para falar de números com a pessoa. Se eu precisar falar de sonhos, eu tenho material para falar de sonhos. Então, se eu precisar falar de metas, eu tenho material para falar de metas. Então, eu tenho para todos os perfis, né? Então, realmente, quando a gente consegue identificar, né, não que vai ser 100%, né? Às vezes a pessoa, ela entendeu tudo, só que não está no momento dela também, né? Não é que você falhou em identificar o perfil dela, mas é momento de cada um. Eu falo que hoje eu me arrependo profundamente, mas eu estou cadastrado há muito tempo já, mas eu demorei 3 anos para querer fazer negócio, foi 3 anos só consumindo, né? Então eu falei, caramba, né? Quanto tempo eu perdi porque eu não estava aberto naquele momento a entender, né? Falei, poxa, já poderia estar em outro nível, né? Mas tudo bem. Boa. O Emerson acho que quer falar, mas deixa eu passar para a Alessandra primeiro, deixa ela fazer a pergunta. Acho que aí na sequência o Emerson também puxa aí uma pergunta, por favor. Show, bora. Pode abrir o áudio, Ale. Obrigada, gente. Nossa, é incrível o treinamento, Moa. Nossa, eu tô assim, tô com vontade de chorar, porque eu li o livro e eu falei, eu não entendi nada. Então, você traduziu para mim e deu um clique na minha cabeça, assim. E muito obrigada, gratidão. Que ótimo, Ale, gratidão eu. E foi engraçado que essa semana uma pessoa me prospectou de outra empresa e eu deixei ela mostrar o plano para mim, para eu fazer uma análise de como é você ver um plano, né? E muito engraçado como é péssimo realmente só acrescentando uma informação quando você não pergunta para a pessoa o que ela está buscando, porque ela começou a vomitar o multinível em mim e eu que já sou safira, já conheço, não sei o quê, eu não entendi nada. E eu fiquei com uma vontade de falar para ela, e eu quero comprar, hein? Eu vou comprar o kit só para eu usar o negócio. Eu realmente quero, eu jamais vou sair da Junés. Ela não conseguiu me vender. Daí eu ficava, agora eu tô vendo como é péssimo você não ouvir, né? Ela vomitando aquele plano. Então, pergunta bem prática para você. A primeira pergunta, eu percebo que às vezes o meu plano ele é muito longo. Eu queria saber mais ou menos quanto tempo é o seu plano, mas já que a gente está falando de convite, me responda, por favor, o seguinte, de uma maneira mais prática, eu faço muito redes sociais, porque eu vivo muito isolada, etc., né? Eu fico nesse nesse esquenta muito por mensagem, porque eu tenho um certo bloqueio de passar a mão no telefone. Eu ligo para as pessoas, mas eu aprendi a agendar a ligação. Eu me sinto muito evasiva ligando para as pessoas do nada, tá? Eu não sou essa pessoa, porque eu detesto receber telefonemas sem agendamento. Infelizmente, eu sou chata nesse sentido. Mas como que você faz na prática, assim? Me dá uma ideia de tua agenda. Você fala, agora eu vou fazer convite, que acho que é o que a gente vai fazer agora, né? Você sai ligando para as pessoas, você sai chamando eles no Facebook, no Instagram, claro que você vai seguir sua lista, isso eu já aprendi, mas qual que é a prática disso, né? De buscar o form, de puxar essa conversa, assim. Você acha que vale a pena puxar essa conversa no Instagram e falar, me manda sei lá, o teu WhatsApp para a gente bater um papo melhor? É o que eu tenho feito hoje, tá? Mas se você puder dar alguma dica nesse sentido, eu super agradeço. Gratidão. Show, legal, Ale. Bom, a forma que eu tenho feito hoje, tá? Eu mando mensagem primeiro. Eu também compartilho do bloqueio que você tem de pegar e já ligar direto, porque eu também detesto isso, né? Tanto que quando eu vejo que é DDD de fora, eu falo, bom, ou é cobrança ou aqueles, né, telemarketing eu nem atendo. Né? Então, eu imagino que muita gente seja assim, eu não faço ligação direta assim, tá? Agora, o que normalmente eu faço é mandar uma quebra de gelo para a pessoa, oi, tudo bem? Se for contato quente ou morno, tá podendo falar? Posso te ligar? E daí eu ligo, né? Ou se ela não puder, né? Às vezes eu opto, às vezes até mais hoje, por mensagem do que realmente ligação, tá? Até um certo ponto, né? De poder começar assim, interagir melhor com a pessoa. Depois, poxa, eu posso te ligar? A gente conversa melhor, né? E começa a fazer o form com ela por ligação daí, tá? Mas assim, num primeiro momento, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Pô, faz tempo que a gente não conversa. Pô, vamos marcar da gente, né, bater um papo para colocar a conversa em dia? Aí eu também faço o agendamento e falo, então tá, só que como é uma coisa que a princípio eu não estou, né, pensando agora em esquentar e descobrir a dor da pessoa, tá? Em fazer um form para poder fazer um convite um pouco mais direcionado para ela, eu não faço uma coisa mais
padronizada no sentido comercial, de falar, ó, então tá, posso te ligar, por exemplo, no sábado, ó, dia 27, às 2 da tarde, né? Não, ó, vou te ligar à tarde, pode ser? Porque eu tô com um contato mais próximo, né? Se eu já começar a falar desse jeito, a pessoa, opa, peraí, o cara quer me empurrar alguma coisa, ou, pô, para que o cara, se ele já me conhece, ele precisa ficar agendando uma reunião, se ele só quer bater papo comigo, né? Então, nesse sentido, eu não agendo o horário específico. Agora, quando já pô, vamos marcar um plano, agora vamos falar de negócio, tá? E daí, o que acontece? Às vezes eu estou conversando, já encontro a dor, e às vezes eu já faço até o convite para a pessoa, às vezes ela fala, tá, mas me fala melhor. Não. Aqui, hoje eu te liguei para a gente poder bater um papo, né? Essa ferramenta que eu posso te apresentar é uma coisa que a gente identificou que, né, eu posso te ajudar de alguma maneira, mas isso é negócios. Vamos marcar num outro horário, né, com mais calma, né? Me fala um dia, um horário que você está mais tranquilo, sem interrupção, para a gente conversar com isso bastante tranquilidade, tirar suas dúvidas, eu poder dispor tudo. Né? Aí sim eu marco um horário que daí a gente vai estar falando como empresário. Né? Mas caso contrário, amigo, não tem hora não. Né? E outra coisa que eu fazia muito antes, né, agora nem tanto, é ligar para contatos mornos. Ô, e aí, como é que você tá? Né? Tipo, Gusta ali, ô Gusta, pô, faz tempo que a gente não fala. Cara, vamos marcar aí, vamos tomar um chopinho. Né? Putz, o que eu marcava de café e chopp, e olha que eu nem sou de beber, mas saía para beber. Porque aí você vai conversar, sabe? Você conversa e ali você descobre a dor. Né? Então, você vai falar de tudo, da vida, né? Então, ali, normalmente, entendia a dor, identificava e guardava, né? Sem aquela ânsia de, pô, beleza, agora eu vou convidar. Não, segura. No outro dia eu ligava para a pessoa, oh, cara, precisamos repetir isso, foi bom demais, pô, foi bom saber que você tá bem, que não sei o quê. Cara, e na hora eu não me toquei, mas você me falou isso, aquilo. Cara, eu acredito que eu tenho uma ferramenta incrível para poder te ajudar nisso. Né? Se você estiver aberto a conhecer, a gente marca uma reunião e eu te apresento tudo. Né? Então, assim, minhas abordagens têm sido mais nesse sentido. Posso completar? Deixa eu aproveitar que a Ale fez essa pergunta. Eu sempre, eu acho que eu conversei com bastante gente aí, acho que vocês já viram meu treinamento a respeito disso, Ale, e eu sempre gosto muito de falar para as pessoas, você precisa arrumar uma forma criativa de se conectar com a pessoa. O Roberto uma vez falou isso para mim, acho que ele já fala isso nos treinamentos, é que como se fosse um relacionamento, a pessoa está do outro lado e você está aqui, você vai debruçar no balcão, oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Ou a pessoa te dá uma porrada ou, né, não é mais. Então, você precisa achar uma forma criativa de se conectar com as pessoas. Eu falei um pouquinho esses dias num treinamento, que é como se fosse aquele filme do Avatar. Lembra que ele tinha que colocar o cabelinho dele no cabelinho do dragãozinho? Enquanto isso não tiver essa sinapse entre as pessoas, se repele. Então, a gente precisa descobrir isso. E essa descoberta, a única coisa, acho que a Lília colocou agora muito bem, a gente precisa controlar essa ansiedade. Você precisa saber aquele momento certo para falar com a pessoa daquilo que para ela é interessante. Quando você descobrir isso, eu tenho certeza que mesmo você que está aí, né, no sentido de gostar de agendar essas coisas, eu também sou, né, meu lado advogado também fala muito disso, que eu não odeio que a pessoa me ligue sem agendar, mas até a forma de como você agendar é interessante. É você saber descobrir esse detalhe dentro de você para que isso fique leve, confortável e gostoso. Mas enquanto não tiver esse rapport entre você e o outro ser humano, aqui começa a desmembrar, independentemente da forma do convite, eu acredito muito que independe também da forma como é o perfil da pessoa. Esse rapport, essa conexão, essa forma é que vai fazer total sentido em qualquer convite. Eu acho que isso vai sair do seu coração. Quando sai daqui e entra aqui, o seu convite fica leve, gostoso, você acaba falando com a pessoa de forma mais plausível. Beleza? Boa, Moa, gostei bastante aí. Acho que é o Emerson, né? Fala, man. Alô? Escutam? Sim? Opa, estamos ouvindo. Bom dia daqui, quase boa tarde daí. Sensacional, Moacir. E caramba, que incrível, né? Eu acabei me identificando com muitas coisas aí que você falou. Aí veio a minha pergunta. Vamos imaginar que você está me prospectando hoje,
E como que você iria me identificar? Como que você identificaria pessoas com multiperfis? É isso. Como que você iria tratar? Porque você consegue identificar 4 tipos, mas e uma pessoa de multiperfil, como você direcionaria essa pessoa? Se é uma pessoa sonhadora, se é uma pessoa analisadora, para onde você iria atacar? Porque você ainda não tem todas as respostas. Então, para não acontecer o que aconteceu de ter perdido, que eu acho que está acontecendo muito comigo também, que eu, poxa, sensacional. Como que você trataria para não perder esse prospecto? Oh, legal, Emerson. Bom, Emerson, vamos supor, né? Vamos pegar ali o seu caso mesmo, tá? Vamos supor que a gente não converse há bastante tempo. Uma forma que dentro dos treinamentos e até a forma que você deu o treinamento acho que semana passada, né? Você é uma pessoa que trabalhou em diversos países, né? Então, isso já seria um ponto muito forte que eu poderia estar trabalhando em falar que temos também uma empresa que é global, tá? Para conseguir puxar um pouco mais o seu perfil, eu começaria a te perguntar, mas e aí, como é que foi trabalhar, sei lá, acho que você trabalhou na Rússia também, ou com um russo, né? Isso. Então, assim, começaria a te perguntar de alguns pontos, mas o que você achou de tal país? Como é que foi a experiência por lá? Então, tá realmente interessado no seu trabalho e não querer falar do meu, né? Então, na forma que você vai falando, ó, tal país foi isso assado, pô, gostei disso, gostei daquilo, você vai me entregando alguns gatilhos de entender um pouco mais o seu perfil, né? Então, eu pegaria algum assunto em comum que eu já sei que você fala mais e disso eu ia fazer com que você abrisse um pouco mais aquele assunto, né? Me mostrar mais interessado no que você tem a falar mesmo. E daí, nisso, você se sentindo mais à vontade, você vai soltando cada vez mais informações e daí eu, lógico, né? Tá realmente, verdadeiramente atento, né? E interessado no que você tem a falar, né? Aí, nisso, normalmente, a pessoa vai meio que direcionando e falando algumas coisas relacionadas a um perfil um pouquinho mais evidente dela, né? E só complementando. Comum. Ok. Só complementando. Aconteceu multiperfis no teu caso? E como você tratou? Tá. Na verdade, quando a gente tem multiperfis é melhor ainda, porque a chance de você conseguir puxar a pessoa é maior, tá? Então, pega aquele que a pessoa fala mais, né? Então, normalmente é o padrão um pouquinho maior dela. Mas caso você não identificou, ela falou um pouquinho, assim, meio que equilibrado de todos, pode ter certeza que qualquer forma que você chegar nela, a chance dela querer te ouvir é muito grande, né? Então, a vantagem da pessoa ser um pouco mais equilibrada nos perfis, né? Não vai ter uma de ação maior, porque de alguma maneira ela se interessa por aquele meio, né? Então, isso atrai ela também, né? E lógico, você pode, às vezes, até trabalhar falando de fazer o convite com mais de um perfil, não tem problema nenhum, né? De falar de metas, por exemplo, mas falar, olha, pô, mas você bater essa meta e joga lá para o sonhadora, né? Imagina você fazer isso, aquilo, conquistar isso. Então, assim, não tem nada de ruim você também misturar alguns perfis para a pessoa, né? Na verdade, todo mundo ela é um pouquinho de todos, né? Só tem uma que sobressai mais a outra. Sensacional, Marcinho. Gratidão. É por isso que é bom estar aqui todo sábado, né? Cada sábado a gente aprende uma coisa. Pô, sensacional. Ó, digo gratidão. Mesmo, aprendo muito mesmo. Show. Mais alguém, gente, para a gente colocar a mão na massa? Boa. Bom dia. Marici, bom dia. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Parabéns demais pelo seu treinamento. Vou aprender a fazer esse tipo de análise. Hoje, assim, eu, Marici, consegui já controlar muito da minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa de natureza. Eu falo que eu nasci de 7 meses, deve ter nascido, não sei. Tive paciência de ficar esperando, mas precisei muito apanhar para aprender a controlar essa ansiedade. Hoje ela ainda existe, mas é bem menor, só que eu não consegui ainda chegar nesse ponto de fazer uma análise tão criteriosa assim de uma pessoa, mas vou passar a prestar mais atenção para conseguir identificar nos prospectos. Só para te cumprimentar, né? E também engraçado porque
pegando um pouquinho do que a Silene falou, sobre a gente, as nossas dificuldades, e a gente querer, todo mundo, né, querer uma fórmula mágica, os prospectos, aliás, os downlines, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, quer que te dê a receitinha pronta, o bolo pronto? E aí eu estava vendo num outro grupo uma frase que casa muito com o que você falou aí. Então, só quero deixar ela para todo mundo pensar, que diz assim, olha, depois de passar pela escuridão, você descobre que a luz não está no fim do túnel, a luz está em você. Então, eu acredito que é exatamente isso. O problema está na gente, e a gente é que vai resolver de alguma forma para conseguir melhores resultados, no lidar com as pessoas, né? No lidar com a gente mesmo. Então, muito obrigada pela tua elucidação aí. Prometo que vou melhorar cada dia mais. É aquilo que o Emerson falou, meu neto lá, nada melhor do que estar aqui todo sábado aprendendo um pouquinho mais, com gente tão bacana como todo mundo que tem nesse grupo. Obrigada, viu? Beijo. Perfeito, Marici, gratidão aí por compartilhar a frase também. Eu achei aqui no chat uma pergunta, acho que da Jana. Tem características de cada tipo no livro para ajudar a identificar também. Não sei se é uma pergunta ou se ela está afirmando, mas tem, tá? Se for afirmação, é isso mesmo, tem. Então, é bem bacana. Eu realmente aconselho todo mundo, quem não leu, leia. Quem leu, leia de novo. Eu vou ler de novo. Eu acho que é um tipo de livro igual aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem que estar ali na cabeceira da cama, porque isso abre... Nossa, perfeito. Esse livro... assim, foi o primeiro livro que eu li de entender as pessoas. Daí depois eu comecei a ler outros que foram só somando. Então vale muito a pena esse nosso desenvolvimento. E o mais bacana, né? Não é uma coisa só para o negócio, né? Isso realmente é para a vida. E no livro ele fala muito disso, né? Ele coloca muitos exemplos no livro para você, que nos ajuda a identificar os perfis de questões até do trabalho, de repente você ser um chefe, né, pensando no modelo tradicional de trabalho, e falar com uma pessoa que é um certo perfil e falar com uma outra característica, né, que não vai bater. Ou você colocar a pessoa dentro de uma função dentro da empresa que precisa que a pessoa seja um determinado perfil, ela outra. Então, a empresa não avança. Então, entender um pouco isso, e se a gente entende isso, a gente consegue também, agora puxando um pouco para a Juness, a gente fazer com que ela possa se desenvolver, ela tenha mais gosto em querer se desenvolver aqui dentro, porque a gente sabe, é um processo, né? Então, só que se ela estiver fazendo algo que ela, né, ela se familiarize mais, que ela tenha mais, né, conforto no início, eu tenho certeza que depois, para ela desenvolver outras habilidades, assim como eu não gostava de falar em público, jamais ia querer participar de um treinamento como esse, como, né, alguém que fosse passar o treinamento, né? Mas o processo me permitiu fazer isso, buscar conhecimentos para que hoje eu pudesse superar um pouquinho desses medos. Bom, eu posso falar só reforçar e que está vindo muito fortemente. Você citou o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você citou esse livro dos 90 segundos e reforça a minha compreensão hoje cada vez maior, a importância da leitura e a resistência de muitos downlines em ler. Quem não lê não se ilumina. A luz dentro da gente, trazendo essa frase que a Marici trouxe, a luz está dentro da gente, mas ela está apagada. Ela só acende através da leitura. Não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade. Então, nosso negócio passou de marketing boca a boca para marketing de rede, para marketing multinível, e hoje é marketing de relacionamento. A essência do nosso negócio é compreender como é que as pessoas se comunicam. Como é que eu sou para eu entender a comunicação do outro. Então, os livros que a gente tem que ler vão além do GoPro.
Porque o GoPro e trilha, eles dão a técnica de me aproximar da pessoa, mas me comunicar com a pessoa vai muito além da técnica, cara. E nós temos 2 livros excelentes. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é a base do nosso negócio. Ele é a base do nosso negócio. Então, quem não leu, ou vai continuar pobre, ou vai acender a luz dentro de si. Tem 2 caminhos para você seguir. Continuar na pobreza ou acender a luz dentro de você. Não existe outro caminho, não existe outro caminho. E além de todos os outros livros que você leu. Mas eu quero deixar muito fortalecido essa visão que você trouxe com mais força para mim, para eu falar sobre a importância da leitura para que você entenda o outro. E você só entende o outro quando você começa a se entender. Então, esse processo é a base do teu negócio, a base do nosso negócio. Ponto. Chega. Falei. Perfeito, Silene. E olha que eu detestava ler também, viu? Eu sou da época de prestar vestibular que detestava ter aquelas leituras obrigatórias e eu falei, caramba, nunca vou querer ler na vida, né? Me traumatizou. E foi depois que eu entrei na Junesc, daí foram me indicando livros e eu comecei a gostar da leitura, porque eu comecei a me ver me desenvolvendo, quebrando algumas crenças e tudo mais, que hoje, tanto que eu comprei, né? Nunca imaginei comprar isso, comprei um Kindle, sou assinante lá para poder ler livros, né? A qualquer lugar. Eu tenho uns segundinhos ali, eu pego e começo a ler. Então, realmente faz uma diferença e é de uma importância muito grande, principalmente para o nosso modelo de negócio. E eu vou falar uma outra coisa que sempre está na minha cabeça. Vocês sabem que eu venho da época da Monavi, então eu conheci os líderes do início, ou da onde eu peguei, e hoje, 5 anos, 6 anos depois. Eu vejo a transformação de todos eles. Então, vou pegar o exemplo clássico, Caio Carneiro. O Caio Carneiro não lia livro. Se ele não tivesse introduzido a leitura como algo que acende a luz, porque a luz ele sempre teve, mas se ele não tivesse se agarrado aos livros para iluminar cada vez mais dentro dele, ele não seria o Caio Carneiro que ele é hoje. Não seria. Porque eu conheci o Caio Carneiro. Ele sempre foi brilhante, mas o brilho dele não era do tamanho que é hoje. Então, ele ilustra isso para a gente com muita força. Tá? Então, é isso. Poder da leitura. Boa. Silene, oi. Se eu puder só falar alguma coisa, e eu também tive a oportunidade de ver isso, e não é, você deu o exemplo do Caio, mas não é só o Caio, né? Não, são Quem todos. viu aqui do Rio de Janeiro, que viu o Fabiano Barcelos no começo, não acredita, sério, não acredita que é o Fabiano que a gente conhece hoje. E é difícil para quem conhece essas pessoas hoje ver o que a gente viu, né? Sim, sim. E de como que eram e como que nós mesmos éramos, né? E falando de... A minha transformação, eu vejo com muita clareza. Né? E é legal perceber uma coisa, eu estou lendo o livro A Biografia do Obama agora, né? O livro que ele lançou há pouco tempo. E eu gosto pra caramba de biografias também, porque ajuda a gente a ter insights dentro da mente de pessoas brilhantes. E o livro é gigantesco, tem mais de 700 páginas, eu estou desde o começo de janeiro lendo ele, 15 minutos por dia, às vezes um pouquinho mais. E uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou, que para mim foi uma grande lição de liderança, é falar o seguinte, que no caso dele, né, um presidente dos Estados Unidos, as decisões que ele tem que tomar nunca são decisões fáceis. Nunca são decisões fáceis. Porque as decisões fáceis, né, e tenham, por exemplo, 100%, a gente vai seguir por esse caminho e vai dar 100% certo.
Nunca são assim. Sempre tem assim, se a gente for por aqui, a gente tem 60%, que é melhor do que se fizer do outro jeito, tem 30%. E sabe, você sempre tem que colocar a sua cara a tapa para tomar uma decisão de que talvez não dê tão certo assim, mas que pode ser o melhor caminho no longo prazo ou no médio prazo. Porque ele falou assim, se fosse para ser fácil e ter 100% de chance de dar certo, outra pessoa já tomou essa decisão, não precisa chegar até mim. Então, me fez assim, pensar muito na liderança como um todo, e grandes CEOs de grandes empresas, e os líderes dos nossos negócios, e o Scott Lewis, né? Assim, cara, as decisões que ele tem que tomar, com certeza, sim, não são decisões fáceis e não são decisões que assim, outras pessoas poderiam tomar se fosse simples de resolver. É isso que um bom líder tem que fazer. Me fez olhar para mim e falar assim, cara, a gente precisa se desenvolver a ponto de estar confortável nessa situação, de tomar essas decisões difíceis, porque vai chegar um momento, se a gente quiser realmente crescer, realmente quiser ser grande, vai chegar esse momento que a gente vai ter que tomar esse tipo de decisão, né? De seguir por um caminho com a nossa equipe, enfim, de adotar uma estratégia em detrimento de outra. Achei muito legal, e é só livro que pode levar a gente aí para dentro da mente dessa galera. Boa. Pessoal, vamos começar nossa Blitz. Posso sugerir também um trabalhinho aqui para a gente poder fazer? Sei que muita gente, e também até uma coisa que eu fazia antes, para fugir um pouquinho dos contatos quentes e mornos, né, a gente já joga direto para o contato frio, né? Mas, por mais tempo que a gente tenha de casa, sempre tem um contato que ficou lá para trás, ou que faz tempo que a gente não conversa. Eu queria sugerir para que a gente pudesse reesquentar esses contatos, para justamente fazer esse form com eles, nem pensar em convidar, né? Mas para realmente fazer essa aproximação de novo com essas pessoas, que é a ideia do treinamento de hoje mesmo. Então, puxar alguns contatos que ficaram lá para trás para a gente poder fazer isso. E antes da gente começar, vamos, para quem não tiver com a câmera aberta, para a gente fazer a nossa fotinha, que daí depois o pessoal fica livre também para sair se precisarem. Deixa eu pegar aqui. Joia, pessoal. Aí, Ale. Boa. Então, vamos lá. X. Tem gente abrindo ainda. Espera aí. Aí. Vamos lá. X. Beleza, gente. Depois eu jogo ali. Só já fazer isso. Agora eu vou jogar uma musiquinha, então. E qualquer coisa eu vou estar aqui, tá? Só dar um berro que a gente já vê o que está acontecendo, que puder estar colaborando aí.